inicial de alguma universidade. Então, a gente começa com um grupo de estudos livres e a gente já convidou o professor Cristiano Maciel. Ele não pôde estar aqui hoje para que ele possa ser um professor responsável do nosso grupo. Ele aceitou, adorou, inclusive está sempre lá com a gente sugerindo, sugerindo matérias, né? E hoje ele explicou que ele não poderia estar aqui com a gente hoje, mas ele é o professor responsável. Então, assim, eu penso no futuro registrar, até para a gente poder emitir certificado para os mediadores, e ser um grupo de pesquisa mesmo. Mas, por enquanto, ele é um grupo livre, né, de estudos livres, em inteligência artificial e educação. E a gente passou a chamar ele de GELI-AE, que é Grupo de Estudos Livres em Inteligência Artificial e Educação. E aí, Asteroide é o cara mais criativo do mundo, ele inverteu, né, as letrinhas e virou Geleia. Aí eu não sei de vocês, depois a gente vai comentar sobre isso. Muita gente achou bacana, porque é divertido, seria Gelé e IA, um ponto IA, né, de inteligência artificial. Então, Gelé do E de educação e A de inteligência artificial. Aí a gente vê depois qual o nome que vocês... se ficar ali AE ou Geleia, né? Então, é o interesse de cada um de vocês em fazer parte dessa iniciativa, que a gente está buscando o quê? Construir um espaço colaborativo para a produção acadêmica, para a gente, no coletivo, fazer artigos, investigar a inteligência artificial, se preparar para essa entrada da inteligência artificial na educação e ter reflexões críticas sobre essa interação entre humano e... Não é nem mais humano e computador, é humano e inteligência artificial. Então, essa ideia nasceu do desejo de 2 estudantes, que é esse rapaz aí, o Felipe, que a gente carinhosamente chama ele de Asteroide, né? E ele deu essa ideia, né, para a gente criar, eu achei bacana, e aí a gente criou esse grupo para ser um ambiente onde a gente possa explorar as questões éticas, epistemológicas, políticas, sociais, pedagógicas também relacionadas à inteligência artificial. Então, assim, não necessariamente vocês precisam investigar a inteligência artificial. Por exemplo, eu sei que Gi, ela é orientanda do professor Cristiano Maciel e ela não investiga inteligência artificial. Mas é muito bom ela estar aqui. Porque ela vê uma matéria, ela pode compartilhar com a gente, ela lê uma matéria de algo que está surgindo, então ela está além do tempo, né? Ela é como se fosse uma capacitação mesmo das tecnologias emergentes, né? Então é isso, e antes de prosseguir com a pauta, eu vou abrir aqui a ementa e o cronograma. A gente quer convidar cada um de vocês a preencher o formulário de cadastro, quem não já preencheu ainda, que está disponível lá na descrição do grupo do WhatsApp. Ali é mais para a gente reconhecer o perfil, porque quando a gente conhece o perfil de cada participante, a gente pode adaptar a discussão de acordo com os interesses de todos. Por exemplo, o Daniel me procurou, ele está no nosso grupo. Ele disse que investiga a educação à distância. E aí a gente já viu formas de vincular a inteligência artificial com a educação à distância. Então, é isso aí. E pedir para que cada um possa se apresentar rapidinho. Eu vou começar por mim, né? Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação. Eu investigo inteligência artificial, só que a inteligência artificial relacionada à morte. Que é assim, quando um professor ele é falecido, é algo que é tabu, que é bem complicado para mim ter que falar sobre isso, porque as pessoas não querem falar de morte e não querem se imaginar nessa condição, que é uma condição natural da vida. Então, hoje, já existem professores que são reproduzidos através de inteligência artificial. E esses professores continuam mantendo o legado deles, digital, dando aula através de robô, de holograma. Tem vários exemplos de Juscelino Kubitschek. Ele não é um professor, mas ele é um recepcionista de um ambiente educacional, que é o Museu Juscelino Kubitschek. Então, ele está ali orientando em forma de holograma, ou seja, é uma inteligência artificial pós-morte,
de Juscelino Kubitschek, ele é o recepcionista do museu. E outros casos mais, Elis Regina cantando com a filha, para propaganda da Volkswagen. É isso tudo que eu vou investigar, as questões éticas, questões relacionadas a consentimento. E para a educação, as questões relacionadas à ética e também epistemologia, ou a validade do conhecimento, até que ponto um professor que é robô, por exemplo, Bina 48, é uma professora robô, que dá aula na Universidade de West Point, nos Estados Unidos. Então, até que ponto aquilo ali está realmente passando o conhecimento e o estudante está tendo aprendizagem significativa? Então, eu investigo a inteligência artificial relacionada à morte, tá? Para a educação. E eu tenho 2 filhos, não sou de Cuiabá, eu sou baiana, sou de Salvador e moro em Cuiabá há 8 anos, uma cidade que me acolheu e que eu gosto bastante, apesar do calor, eu adoro morar aqui. Adoro as comidas cuiabanas e eu adoro conhecer pessoas novas. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Quem quer falar? Muito bem, Michele. Acho que eu vou seguir a tua sequência aqui e abrimos para o pessoal, beleza? Então, me chamo Felipe. Atualmente eu estou no mestrado em Educação, lá no PPGE, na Universidade Federal do Mato Grosso. Minha formação inicial em Filosofia, né? Então sou licenciado em Filosofia. Eu costumo dizer, né, e brincar que, assim, eu não escolhi fazer Filosofia, né? Por algumas questões políticas, né, e algumas questões de vida, eu acabei caindo na filosofia, né, graças a um processo seletivo que tem aqui no Brasil, que é o Enem. E aí, depois que eu entrei na universidade privada, né, então me formei na PUC Paraná, em filosofia, licenciatura em filosofia, e entrar na universidade, assim, abriu os caminhos, assim, de maneira que transformou a minha vida, né. Então, eu digo que eu não escolhi ser filósofo, né? Não escolhi fazer filosofia, mas com certeza escolhi ser professor, né? Porque aqueles 4 ou 5 passos que separavam a porta daquela mesa de sala de aula, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, com certeza mudaram a minha vida de maneira muito profunda, né? Então, eu tenho a educação assim como um grande objeto mesmo, né, de satisfação da minha vida, um objeto de satisfação profissional, né? E um lugar de convívio, um lugar de troca de experiências, um lugar de construção coletiva de conhecimento, um lugar de sensibilidade, um lugar de fazer amizades e um lugar de descobrir coisas que vão fazer muito sentido na nossa vida, que talvez a gente nunca descobrisse se não frequentasse esse espaço que a gente chama de espaço escolar, né? E, para além disso, né, contemporaneamente, nós temos desafios que são trazidos com os artefatos da tecnologia digital, né? A gente tem desafios mais específicos em relação às tecnologias de inteligência artificial. Então, por exemplo, no que diz respeito à produção de conteúdo, no que diz respeito à ética, no que diz respeito às questões epistemológicas, no que diz respeito ao impacto social, né? Então, ali no mestrado, no LTC, que é o nosso grupo original de pesquisa, né? A gente estuda a cultura digital, né? E quais são as implicações da cultura digital para nós que somos praticantes, né? Da cultura digital. E entender esses desafios no espaço escolar, então, é o que eu tenho me dedicado a pesquisar ultimamente, né? Nos últimos 9 meses, 10 meses que eu ingressei aqui na FMT, que também, né, cheguei no início desse ano aqui na FMT e já tive a oportunidade de fazer tantas coisas, né? Por isso que, como eu disse anteriormente, a educação pública, ela transforma e ela dá oportunidades que são só vistas aqui, né? Então, a gente tem que zelar e tem que cada vez avançar nesse sentido. Então, foi, assim, basicamente assim que um dia de tarde, depois da aula, eu conversando com o Michele, falei, Michele, vamos criar um grupo de inteligência artificial e educação para a gente trocar informações, trocar ideias lá e tal.
E ela coloca no WhatsApp lá o nosso colega Juscelino, que eu já vi que chegou aí, depois vai se apresentar para a gente, e ela, né? Aí, beleza, isso foi num domingo, meio-dia. Quando era domingo, 9 horas da noite, 10 horas da noite, já tinha 50 pessoas no grupo. E eu fiquei de boca aberta com o tamanho da repercussão que teve o nosso grupo e do tamanho da aceitação que teve aqui no nosso grupo, né? Então, eu acho que foi muito interessante esse processo e agora a gente tem esse desafio de construir junto com vocês esse espaço colaborativo, né, de aprendizado, principalmente em torno das questões de inteligência artificial e educação, principalmente, mas não só em relação à educação, mas todas as implicações que elas trazem para a sociedade. E é isso, tenho 27 aninhos, amo o que eu faço, que é a docência, também amo ser um pesquisador, e estou preparado para, junto com vocês, trilhar esse caminho aí de bastante aprendizado. E agora eu convido vocês, né? Quem quiser ser o próximo, pode, né, já na sequência, pedir para falar e aí se apresentar aí para a gente, que a ideia hoje é trocar esse papo mesmo. Gi levantou a mãozinha. Eu vou na sequência, então. Meu nome é Gisele, sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da UFMT, colega de Michele, de Felipe. Péricles também fez aqui uma parte da caminhada do mestrado dele conosco, né, Péricles? Foi muito bom ter você aqui conosco e mais uma vez aqui, né, para a gente aprender junto. Eu sou licenciada em matemática, com mestrado também em matemática pela UFMT. A minha pesquisa ela envolve o STEAM, né, que tem a ver com tecnologia e também com a matemática, mas de uma forma que a gente tem a integração das áreas, né, que é a sigla, né, do STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, arte, matemática, atrelado à formação de professores e ao novo ensino médio. Então, essa é o contexto da minha pesquisa na educação básica, que é onde eu leciono, né? Então, o meu campo de pesquisa ele está relacionado à minha experiência e como, então, eu posso contribuir com os estudantes da educação básica, com a formação deles. Eu sou mãe de 2 meninas, a Lavínia e a Milena. A Milena tem 9 anos, a Lavínia tem 12. A minha expectativa, né? Porque no formulário tinha ali, né? O que a gente espera. Então, a minha expectativa para esse grupo é poder aprender um pouquinho sobre a inteligência artificial. Adorei a ideia de vocês. Que bom que a gente tem pessoas assim protagonistas trazendo ideias e que a gente vai abraçando a causa e que eu possa, com essa experiência com vocês aqui, também trazer um pouquinho para a minha pesquisa também e para como eu posso contribuir, como a gente pode trazer essa discussão também com a educação básica, né? E como a Michele falou, não é relacionada à minha pesquisa específica, mas eu penso que, como a Michele colocou, as discussões, as leituras, elas vêm assim agregando para a gente, e aí a gente vai se transformando e vai compartilhando conhecimento. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de Michele, de Felipe, e que aí a gente, cada um consiga contribuir com o pouquinho, no meu caso é com um pouquinho, né? E no caso de vocês é com um poucão. É isso. Obrigado. Júlia? Novamente, boa noite a todos. A chuva deu uma acalmada, então
A internet estabilizou. Todos me ouvem? Eu gostaria de puxar, então, duas falas dos colegas. Primeiro, eu entrei no grupo por contato do Felipe. Nos conhecemos na trilha do meu sonho, eu digo assim, né? Eu vou tentar não embargar a voz, porque é complicado falar do sonho da gente. Eu sou uma pessoa que foi muito incentivada a estudar, apesar das condições financeiras não estarem ali favoráveis. Mas eu fui no congresso do Edutiri, e foi onde eu conheci o Felipe, tive o prazer de conhecê-lo. E apresentei a minha pesquisa junto com a professora Kátia, que também está no grupo, e que é uma pessoa que me incentiva muito. E para vocês entenderem o porquê que eu estou no grupo, eu vou contar uma breve historinha. Eu fui uma criança muito curiosa. E eu sempre ia no culto com a minha mãe, eu ficava sempre vendo o culto de Libras. E eu não entendia nada daquilo, mas aquilo me instigava a curiosidade num nível que a vida me levou aonde eu estou hoje. Fiz biologia como primeira graduação, trabalhando em shopping, no contraturno, para poder pagar a faculdade. Como muitos brasileiros aí lutam para poderem seguir nos estudos. E por um acaso da vida, casei com uma pessoa que me apoia a ficar em casa para estudar. E com isso eu comecei a fazer pedagogia, a professora Kátia me chamou para poder fazer a iniciação com ela. E a minha pesquisa voltando lá naquela pequena criança que adorava assistir os cultos em Libras, a minha pesquisa é em inclusão com surdos e sustentabilidade. E a minha ideia com o grupo, né, puxando aí a fala da Gisele, seria justamente ver como é que a inteligência artificial interage com essa comunidade, como é que a IA pode chegar nos surdos. E temos aplicativos de tradução, mas são aplicativos que são simples, mas são muito úteis. Então, a minha ideia de estar no grupo é justamente focar nessa parte também aí, de novo, para a Libras. Como disse, eu estou aí na busca do meu sonho. Não fui uma criança que teve aí incentivo por parte de mãe ou por parte de pai de ir para a academia, mestrado, doutorado, porém eles sempre me deram suporte emocional para tal. E estar num grupo de pesquisa, mesmo que seja livre, estar no grupo de pesquisa da iniciação científica que eu faço com a professora Kátia, estar colocando aquilo que um dia eu imaginei para mim no início da faculdade de pedagogia. Então, para mim, isso tudo é muito gostoso. Eu espero contribuir muito aí com o grupo. E se alguém precisar de tradução de Libras, eu confesso que eu não sei muito, eu estou aprendendo. Eu estou fazendo curso aqui em Paranaguá, tem escola bilíngue para surdos, então eu estou fazendo voluntariado lá. Mas pelo menos um oi eu posso ensinar. É isso. Eu quero aproveitar a fala da Gil para fazer uma provocação. Porque, assim, ela falou que um dos sinais, e que ela está começando agora, né? O que eu sei fazer também é o oi, o boa tarde, algumas coisas assim. Então, a gente podia aprender, aí cada encontro que a gente tiver, ela pode trazer um sinal diferente para a gente ir conhecendo também. Muito bem, eu adorei a ideia. Eu entro na brincadeira. Eu achei ótimo. Obrigada. Isso aí, pessoal. Obrigado, Gil. Próximo, pessoal, vamos lá. O professor Francisco não quer
Começar não, que já vai para que ele possa falar antes da meia-noite. Tá bom. Se preferirem, posso também me apresentar. Posso? Isso. Ok. Queremos. Tá. Eu me chamo Francisco Xavier Pedro. Como já dissemos agora, eu falo de Angola. Estou a falar de Angola, estou aqui em Angola. A minha formação de base, de mestrado e avançada é economia. Costumo dizer que estou emprestado na pedagogia, onde estou a fazer agora o doutoramento em PPGDU, no Passo Fundo. E a minha área de pesquisa é o impacto da transformação digital na sala de aula. Então, tem sido esta minha pesquisa nessas duas vertentes, a gestão da sala de aula e a experiência do aluno, para depois gerar tudo isso, performance, etc, etc. Tem sido essa minha pesquisa. E eu, a Meduc, fomos convidados, e a professora Michelle, para numa mini-conferência. E nesta mini-conferência, quem me antecedeu, acho que não, quem me sucedeu foi a professora Michelle. E quando fui ver o vídeo, acompanhei a preleção dela, a exposição dela, e fiquei muito entusiasmado em ver a inteligência artificial que ela foi apresentando, uma apresentação bastante interessante, e como a transformação digital abarca tudo isso, inteligência artificial, tecnologias de educação. Me senti entusiasmado e fui procurando pelo Instagram e achei a professora Michelle, e a partir daí convidou-me para esse grupo e caí de paraquedas para esse grupo. Obrigada, professor Francisco. Olha como esses seminários, eles são intercâmbio de experiências, né? Isso é muito maravilhoso, eu fiquei muito feliz, né? Eu dizendo a Felipe que a gente subiu de nível, porque a gente está em Angola agora, né? Juliana, fiquei tão emocionada, tão feliz com sua história, é bem parecida com a minha também. Não voltada para a inclusão, mas a história de vida mesmo. Linda demais, eu fiquei querendo até te conhecer pessoalmente. Seja muito bem-vinda, tá? E Gi, sabe o que, Gisele, que eu estava pensando também? Quando o seu aluno chegar com o trabalho feito pelo chat GPT, você vai conseguir identificar, você vai conseguir saber atuar, você vai explicar a ele as questões éticas. Então, assim, você sendo professora, né, da educação básica, tem tanta coisa para aprender, porque eles vão usar a inteligência artificial com o trabalho que você pedir. E aí já tem uma grande parceria, você e Juliana, para fazer artigo, né? Tipo, a matemática, a pedagogia, a inteligência artificial. Muito legal. Juscelino tá tão calado aí, Juscelino. Juscelino também integrante. Era um dos primeiros, né, Felipe? É o paciente zero do nosso projeto. Mas tem que habilitar o microfone, Juscelino. Ainda não. Tá sem o microfone. Vamos lá. Poderia ser Leonice? Ah, ele chegou, né? Eu acho que esse Office 365 deve ser Carla, né? Né, Carlinha, que você ia entrar pelo computador. Vai, Juscelino. Ele disse que vai depois. Quem vai agora? O pior é que eu acho que é lá, hein?
Office 365. Ah, eu quero ouvir Péricles, nosso filósofo. Oi, gente, boa noite. Se vocês se comunicaram comigo há pouco, eu tive que dar uma breve saidinha. Mas, bom, eu me chamo Péricles, eu tenho 27 anos, sou de Altamira, no Pará, formado em pedagogia e recentemente mestre em educação também, ambas as formações pela Universidade Federal do Pará, né? A minha pesquisa teve muito a ver com a minha jornada, a minha itinerância aí em Cuiabá. Durante o mestrado, eu fui selecionado para participar de um intercâmbio nacional, porque o meu programa e o programa daí tem uma parceria pela CAPES, né? O Programa de Cooperação Acadêmica. E eu fui passar um semestre do curso aí em Cuiabá. E Cuiabá nunca foi uma cidade que eu tinha na minha lista de cidades para conhecer, achava muito quente, nunca tinha ido, mas já imaginava que seria quente, né? E eu tive a grata surpresa de saber que eu estava errado, era muito mais quente do que eu imaginava, né? Mas foi uma experiência incrível que me trouxe não só contatos, mas amizades. Muitas delas estão aqui hoje nessa reunião, né? Mas tem também a professora Tereza Fernandes, professor Cristiano Maciel, professora Cátia Alonso, professora Ana Lara Casagrande, enfim, várias pessoas muito queridas. E eu tive algumas modificações no meu projeto de pesquisa do mestrado e bati o martelo mesmo quando eu estava aí. Eu estudei práticas educativas em canais de filosofia no YouTube, né? E foi esse também o título da minha dissertação. E que foi uma pesquisa muito bonita no sentido de que me trouxe muitas outras inquietações. Então, eu percebi a minha ignorância com grata surpresa quando eu terminei de escrever o meu texto. E uma das reflexões que a gente lança, né, e eu falo sempre a gente porque o meu orientador, o meu grupo de pesquisa, que é o Graus, tem muita influência nisso. Uma das coisas que a gente foi verificando e refletindo é que o modo de ser, o modo de aprender, o modo de descobrir-se, ele está se modificando. Acho que do final do século XX para cá, né? De um modo geral, assim, o século XX foi um grande boom de muitas coisas, né? Não só no âmbito da filosofia, mas no âmbito da tecnologia, da ciência. Muita coisa tem se renovado e a gente acredita que essas mudanças se intensificam no século XXI ao ponto de que a gente está, de fato, vivendo uma virada, não mais política, educacional, é uma virada do humano nesse aspecto, né? Que acho muito difícil ter um regresso. E uma das coisas que a gente foi identificando nessa reflexão é a necessidade do estudo constante a essas temáticas que são muito sensíveis para a gente agora, mas que a gente acredita que vai ter uma perenidade, né? Inclusive na educação, como é o caso da inteligência artificial. Pensar com, né, dispositivos digitais traz uma outra significação para o que é aprender, para o que é escrever, para o que é ser, né? E ultimamente eu estava lendo um psicólogo, não sei se vocês conhecem, né, que é o Carl Jung. E tem um conceito dele que é o de sincronicidade, né? Tipo, a ideia de que às vezes determinadas coisas acontecem, a gente não sabe por quê, mas acontecem, né? E um dia antes desse convite que vocês lançaram lá no grupo, né? Acho que foi até no LTC, se não me engano, eu estava justamente pesquisando um pouco sobre inteligência artificial, porque eu estava imaginando assim, bicho, é uma área que eu preciso começar a me aprofundar mais sobre, né? E aí, no outro dia, veio Michele postando uma mensagem falando, olha, criamos um grupo de inteligência artificial.
E eu pensei, bom, isso é um sinal dos tempos, né? Da necessidade, então, de um estudo. E resolvi vir, né? Como eu disse mais cedo, eu não tenho uma formação voltada ao âmbito tecnológico, né? Minha formação é em ciências humanas, e eu sinto cada vez mais a necessidade de me apropriar desses temas porque faz parte da minha temática de pesquisa, né? Então, compreender não apenas as discussões teóricas que a gente lança, mas os meandros da coisa eu vejo hoje como importante. E é isso, eu estou muito feliz também de rever algumas pessoas queridas que estão aqui hoje. E espero que a gente possa, inclusive, se ver mais vezes, né? Muitas e muitas e muitas vezes. E é isso, gente. Parabéns pela iniciativa, queridos. Obrigada, prazer enorme ter você aqui. Vamos se ver, sim. A gente sente muita saudade. Seu nome é citado sempre. Sempre, sempre. Ai, gente, eu também morro de saudade de vocês, de verdade. Vez ou outra, quando eu encontro com o Léo, que é meu ex-orientador, a gente acaba falando da experiência boa que foi estar com vocês esse semestre. É que é tanta coisa boa que a gente viveu aí que é difícil até descrever em palavras, né? Eu sou muito grato, de verdade, a tudo que vocês me proporcionaram aí e que me transformou profundamente. Muito obrigado. A gente que agradece também. Obrigada. Juscelino, você conseguiu? Não. Já percebemos que não. Juscelino, mas a gente está escutando aqui a sua voz, essa entonação que já só o Juscelino tem. Nada. Vamos, Renata parece que não pode falar, Rê? Você escreveu que está na reunião de monitoria, então ela não vai poder falar. E aí, acabamos, né? Com os presentes, não é, Felipe? Sim. Sim. Só se o Juscelino conseguisse, né, pelo celular, não sei, se estivesse próximo. Senão a gente já ia para os encaminhamentos daí. O que você... Eu vou compartilhar aqui minha tela. Você vai compartilhando aí, então, Michele, eu queria trazer umas informações antes. Não sei se você vai falar um pouco sobre aquele... A ementa? Não, a ementa, sim. Eu ia falar um pouquinho sobre o perfil do nosso pessoal, né? Que eu tirei algumas informações aqui, que eu acho que seria interessante passar para o pessoal, para eles terem uma noção do tamanho do grupo. É ótimo, eu acho ótimo. Eu não estou conseguindo compartilhar porque está dizendo aqui, somente organizadores podem compartilhar. Daí você pode compartilhar sua tela e abre o Drive, que daí a gente vai falando por lá. Só deixa eu ver se eu consigo aqui te liberar como... E aí, pelo menos, você também já... Beleza, acho que eu consegui. Bom, então, pessoal, eu trouxe algumas informações aqui, tá? Não vou compartilhar a tela com vocês. Mas, assim, então, o pessoal que já respondeu aquele formulário, eu tirei algumas informações dele aqui. Então, por exemplo, nosso grupo ele é formado pela grande maioria, né? Pessoas que estão ligadas diretamente à escola, né? Então, a maioria de nós são professores ou pesquisadores, ou da gestão escolar, ou estudantes, né? E também, dentre nós que somos professores ou não, além do pessoal ligado às licenciaturas, tem o pessoal ligado à computação. Então, tem bastante gente ligada a desenvolvedor de sistemas, né? Analista de sistemas,
pessoal da programação. Então, a gente tem basicamente esse perfil de pessoas nesse momento. Aqui tem 28% de pessoas já estão com mestrado finalizado ou em andamento, 38% a graduação finalizada ou em andamento, 14% do pessoal do nosso grupo tem pós-doutorado, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de ter excelentes pesquisadores dentre os nossos parceiros ali no nosso grupo, né? E tem outros 17% que estão com o doutorado em andamento ou finalizado, né? Então, assim, a gente tem um pessoal realmente bastante... Não sei se apareceu para você ir aceitar alguém. Se aparecer, você aceita aí, porque eu não... Ah, tá. Consegui aqui. Bom, além disso, né, pessoal, então, as instituições que estão ligadas ao nosso grupo nesse momento, a gente tem pessoal da Unemat, a gente tem o pessoal do Descomplica, a gente tem pessoal da UFMT, a gente tem pessoal da USP, a gente tem pessoal da Univag, a gente tem pessoal da PUC Paraná, né, da Faculdade da Terra de Brasília, da FUNIBER, da Universidade Federal Fluminense, da UFPA, né, que é a Federal do Pará, da UAB e da SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação aqui do Estado do Mato Grosso. O pessoal respondeu, o pessoal que já respondeu ao nosso formulário, a gente colocou alguns temas, né, que despertam interesse do pessoal. Então, os que mais foram evidenciados em relação à pesquisa. Então, 87% das pessoas que responderam falaram que querem fazer parte do nosso grupo, né, principalmente para ter acesso a pesquisas e desenvolver pesquisas na área de inteligência artificial. Outros 71% disseram que queriam aprender sobre as aplicações das inteligências artificiais. Então, aprender como que mexe nas aplicações de edição de imagem, de criação de textos, de criação de vídeos, de criação, enfim, dos mais variados possibilidades que a IA nos traz, né? Tem muita gente também interessada nas questões éticas da inteligência artificial. Então, é o terceiro elemento aqui que aparece com mais pedidos, digamos assim, de dedicação dos nossos estudos. Depois que a Michelle passar aqui pela ementa do nosso grupo, tem um outro link que eu quero passar para vocês durante essa semana, que é de uma pasta ali no Dropbox, onde a gente vai criar uma espécie de repertório de textos para que a gente possa fazer uma espécie de mural, né? Onde a gente vai trazer ali, selecionar alguns textos em relação à inteligência artificial e educação, principalmente, mas não necessariamente com o intuito da pesquisa, né? Mas é para uma outra, um outro projeto que eu quero trabalhar aqui dentro, junto com o nosso grupo. Tranquilo? Então, pessoal, mais uma coisa. Quem não respondeu, né, por favor, responda lá o nosso questionário, para a gente ter assim o melhor espelho do perfil de vocês, para poder agir de maneira mais assertiva. Também, vocês estão, digamos assim, livres, né, para poder convidar outras pessoas para fazer parte do nosso grupo, né? Então, ali no WhatsApp, a gente já tem um movimento grande, a gente vai ter encontros mensais, né, com muita coisa interessante para poder debater sobre inteligência artificial e educação. Então, a ideia é quanto mais pessoas a gente puder envolver nesse processo, que é um processo reflexivo, um processo crítico e um processo ético de problematização das relações de inteligência artificial com a educação, quanto mais pessoas a gente puder envolver nisso, para nós, aqui do grupo, né, eu, Michelle, professor Cristiano Maciel,
próprio PPGE, para nós é mais interessante. Então, estão livres aí para chamar pessoas, para compartilhar os conhecimentos que a gente vai gerar aqui dentro. E muito obrigado já por estarem aqui no dia de hoje, nessa reunião inaugural. Obrigada, Felipe. Muito bom esses dados, maravilhoso. Sabe que esses dados já saem um artigo, né? Eu só penso em artigo, gente. Vamos ler aqui a ementa. Eu vou compartilhar essa ementa no grupo, através do link do Drive, tá? Então, o nome é Grupo de Estudos Livres, Inteligência Artificial e Educação, do letramento à formação continuada. A gente vai mostrar aqui o desenho didático, né? Aqui tem o nome dos líderes, com o nosso caminho para o Lattes, e o nosso Instagram, porque a gente... vou até tirar esse nome daqui, só vou deixar só o meu, porque a gente compartilha lá a informação também. O professor responsável é o professor Cristiano Maciel. Ele faz pós-doutorado na Califórnia. Opa! Alguém quer falar? Na Universidade de Pomona. E esse é o link para o reconhecimento de público, que vocês já responderam, mas é bom estar dentro da ementa. Aqui é o nome dos participantes, quando a gente tiver assim, a certeza de todos que vão ficar, porque volta e meia alguém entra, vê que não era aquilo que queria, sai. Eu acho até legal se quiser sair, porque fica realmente quem quer, né? Estudar sobre a inteligência artificial. Aí aqui tem a parte de sobre, né? Que é um grupo de estudos livres. Como surgiu essa iniciativa, que a gente já falou, e que a gente pretende vincular um grupo de pesquisa maior, fazendo parte da Universidade Federal de Mato Grosso. O objetivo principal, Felipe já falou, que é construir um espaço colaborativo para produção acadêmica também, reflexão crítica, ele já falou bastante sobre isso. O público, eu acho que você falou isso tudo, né, Felipe? Eu estou aqui repetindo. Eu vou pular para o formato. O formato vai ser uma vez por mês, presencial ou online. Eu acho que o online vai funcionar melhor, né? Porque eu estou vendo que tem muita gente de fora. Vai ser sempre na primeira segunda-feira do mês, uma vez só ao mês. O que é que vai ter nesse encontro? Alguém, um de nós, mediando uma temática. São várias temáticas, né? Por exemplo, nós temos aqui Juliana, como é que eu leio o seu nome? Que seu nome lá está Gui, eu posso te chamar de Gui, de Julie. Por exemplo, ela vai falar, diga. Oi, professora. Sim, meu nome é Juliana, mas pode me chamar de Gui, pode me chamar de Julie. Ao longo da vida, diversas formas foram utilizadas, então a qual ficar mais confortável, fique à vontade. Eu vou chamar de Gui, que é o seu nome lá no WhatsApp. Por exemplo, a gente já sabe que Gui investiga inteligência artificial, então ela poderia ser a primeira pessoa a mediar o primeiro encontro, que é a primeira segunda-feira do mês, sobre o que é inteligência artificial. 20 minutinhos, algo muito rápido, e depois a gente abre para o debate, tira dúvida. Nem sempre a gente vai ter as respostas. Por quê? Porque a gente está aqui aprendendo. A gente não sabe, eu mesma não sei muita coisa da inteligência artificial. Eu estou começando a me aprofundar agora, entendeu? Então, se eu mediar algum encontro, possa ser que eu não saiba responder tudo, porque a gente está aqui, todo mundo colega, né, para estudar junto. Então, quais são as temáticas, né? O que é inteligência artificial? Se Gui quiser falar sobre. Em outra primeira segunda-feira do mês, inteligência artificial na sociedade, inteligência artificial e epistemologia, questões éticas na inteligência artificial, privacidade e segurança, preconceito algorítmico, imortalidade educacional, que é essa coisa de transformar o professor em um avatar, em um robô, e investigar essas questões éticas. A gente pensa em fazer aulas práticas em laboratório também, em oficina. Uma delas que a gente está pensando é a oficina de escrita de artigo científico.
Para as pessoas que estão fora, a gente vai fazer híbrido, né? Para que todos possam participar. E é isso aí, é debater no grupo matérias, memes, uma brincadeira, algo que vocês receberam, e é só compartilhar com a gente lá no grupo. Divulgar artigo, livro, leitura em geral, sugerir ferramentas de inteligência artificial. Se alguém quiser divulgar um seminário, um evento científico, usa o grupo, sim, para divulgar. E, assim, deixar também o tema aberto. Se algum participante quiser falar, sei lá, a Gi quer falar da experiência dela da matemática, que o aluno chegou com o trabalho pronto do Mathway, que é uma inteligência artificial que faz os cálculos todos, né, automáticos. E ela pode trazer um relato de experiência, assim, cada um vai escolher um tema que queira, né? E não precisa ser agora, né? No decorrer dos dias, a gente cada um vai se voluntariando. Então, aqui a gente tem, 22/11 é hoje, é a primeira reunião, e estamos inaugurando, né, a inauguração oficial do grupo. Dando as boas-vindas, estamos lendo o cronograma e vamos começar a selecionar algum mediador que queira falar algo no próximo encontro. O mediador de hoje é Michele e Felipe, e qual o objeto de aprendizagem hoje? Falar que é uma construção colaborativa dos temas de estudo e mostrar o cronograma, o local é online, o link foi pelo Zoom. Não foi pelo Zoom. Está errado aqui, né? Foi pelo Teams, deixa eu corrigir, já corrigi rapidinho. No dia 4 do 12, é a primeira segunda-feira do mês, né? Eu pensei assim, para começar tudo, poderia ser o que é inteligência artificial, né? E aí aqui tem um espaço para um voluntário. Qualquer pessoa que queira falar o que é, né? Que queira se voluntariar. Gui, por exemplo, que está estudando, se ela quiser, nesse dia, mediar esse encontro. E aí a gente vai fazer um card com a foto dela, ela vai divulgar nas redes sociais dela, a gente vai disponibilizar o link, e ela vai mediar esse encontro como um encontro mesmo, uma roda de conversa de um grupo de pesquisa. Vai ser online também. Tudo que a pessoa, o mediador do dia, utilizar de artigo, de livro, pode colocar no Drive as referências utilizadas. O Drive está aqui em cima. Esse aqui, ó. Insira os textos utilizados na explanação do seu tema no Drive do grupo. Então, a gente tem um Drive. Dentro desse Drive, a gente vai guardar tudo relacionado à nossa pesquisa e aí a nossa mediação, o nosso estudo. Isso vai ser bem legal, porque vocês vão ter uma biblioteca de tudo sobre inteligência artificial, do que está se falando. Então, quando alguém quiser investigar algo, pesquisar sobre inteligência artificial, já pode ir lá no grupo, que já terá os artigos salvos, né? Então, a pessoa que vai mediar, ela será também responsável para dizer quais foram as referências utilizadas. Se é o artigo da professora Kátia, se é um artigo que a própria Gui fez, e ela quer falar do artigo que ela escreveu, pode colocar dentro desse Drive, tá? O próximo é o dia 8/1, já em 2024. A gente tem um cronograma aqui de 1 ano, que são 12 encontros apenas, um por mês. 8/1 não tem um tema, né? Pode ser qualquer tema. Quem queira falar de, sei lá, de filosofia, já estou chamando o Péricles aí, de filosofia e inteligência artificial. Ou então dizer que está com dúvida dessa chegada da inteligência artificial e abrir para um debate. Isso é o que Péricles mais sabe fazer. Chamar a gente para o debate. E é bem gostoso. Ele pode ser o voluntário 2, né? Aí o dia 5 do 2... Gente, Michele tá muito gentil, garota. Ai, olha, Péricles mediou um encontro muito legal sobre filosofia e a ausência de mulheres, né, que foram expropriadas dos seus espaços sociais e da filosofia, né? E aí ele vai dizer o quanto que elas foram desabonadas, desacreditadas, descredenciadas, né? E até o próprio ChatGPT, ele faz o preconceito algorítmico, né? Ele é bem preconceituoso, porque se a gente perguntar quem são os filósofos, ele nunca vai citar uma mulher.
é sempre o branco, caucasiano e abastado. Ele nunca vai dizer, nem Francis Fanon, nem Francis Fanon ele citou. Então, eu brigo com o ChatGPT. Eu falo, e Simone de Beauvoir, por que não está aí? Aí o ChatGPT me pede desculpa. Desculpa. Então, a gente tem que avaliar essas questões éticas, porque a gente tem que aceitar tudo que vem pronto também, né? Apesar de que tem muita aplicação que é maravilhosa. Né? Aí, no dia 5/2, a gente já tem uma pessoa, que vai ser a Rafaela Érica. Ela vai ensinar como escreve um artigo científico. E aí vai ser legal, porque a gente vai criar... Eu não sei se ela chama... Eu já fiz um curso uma vez que chama Boneco. É fazer o boneco, que é assim... O resumo, palavra-chave, introdução, metodologia, referencial teórico, resultados e discussões e conclusões ou considerações finais. Então, essa pessoa vai nos orientar o passo a passo e a gente vai construindo um artigo no coletivo. Então, a gente pode fazer parcerias, né? Eu já fiz a minha com o Péricles e o professor Cristiano. Gisele pode fazer com o Gui. E daí vai sair um artigo, entendeu? E a gente vai poder pontuar, colocar no Lattes, né? Só que a gente só vai montar essa equipe, está escrito aqui, né? Criação das equipes para escrita de artigo. Só vamos montar a partir do dia 5/2, né? Depois que a gente aprendeu a fazer o artigo, a gente começa a montar a nossa equipe. No dia 4/3, que é a primeira segunda-feira do mês, a gente vai começar a preparar as pessoas para entrar no mestrado e doutorado, quem quiser entrar com o projeto de inteligência artificial. Porque tem pessoas de graduação também, né? E alguém que queira entrar no doutorado. Então, a gente vai fazer, o nome disso chama adoção acadêmica. Eu vou adotar alguém, por exemplo, o Gui quer entrar no doutorado, eu posso ajudar ela a fazer o projeto, junto, tiro as dúvidas delas, até ela fazer o projeto, ler o edital junto e conseguir emitir, participar do processo seletivo de uma forma mais coletiva, assim, com a ajuda de alguém, né? No dia 1/4, que é do... Oi. Levantaram a mão. Eu não vi. Gente, desculpa, pelo seguinte, eu olho a tela, apenas a tela, até tirei minha câmera, eu não consigo ver nada. Quem levantou a mão, pode falar, por favor. Michele, professora, então, por incrível que pareça, como eu digo, a vida vai se encaminhando nos meus processos. Eu entrei em contato hoje com uma professora do Unespar, e ela comentou que é para escrever algo sobre o que eu quero para o meu mestrado. E foi justamente a minha fala de hoje em relação a isso. Então, me proponho aí, se puder me apadrinhar, ficarei muito feliz, apesar de que tem a professora Kátia também, né? Então, seriam 2 madrinhas. E estou no processo aí de fazer matérias em nível especial para o mestrado ano que vem, justamente para poder ter essa entrada no mestrado. A notícia que eu gostaria de dar. Já aceitei a adoção. E a gente já pode, nem precisa esperar o mês 4 de 2024, se você já tiver o edital, a gente já começa a ler. Porque a gente tem que ler o edital antigo, né, para se preparar para o próximo. E já começar a fazer o projeto. E tem tanta dica legal, porque eu já usei tanta dica que passou tanta gente, agora eu só estou esperando o resultado da entrevista. Mas tem muita dica que até facilita o ingresso, que a gente vai discutir isso também. Eu também estou na Eu fico muito feliz, Gui, em saber que esse grupo pode te ajudar de alguma forma. Fico feliz mesmo. Diga, Felipe, desculpa. Não, imagina, eu só ia dizer que eu também estou na adoção aí para o doutorado, né? Porque quem sabe ano que vem, no próximo. Com certeza. Eu acho que tem que emendar, né, não, Gi? Tem que emendar direto. E eu concordo, já faz tudo de uma vez, porque daí já aproveita tudo.
todo mundo já conhece Nada você. de descanso. Descanso só no futuro, quando terminar o doutorado. Aí, quem sabe, vem o pós-doc. E, na verdade, o descanso é só depois que conseguiu o concurso na universidade, no IF. Aí a gente pode, tá entre longe o aspas, descanso descansar. Está muito longe. É isso mesmo. Quando chegarmos... Desculpa, Felipe, diga. Só para comentar, né, que assim, esse processo, gente, na verdade uma tentativa, né, principalmente por parte da Michelle, mas assim que eu achei muito interessante, da gente unir forças, né, porque às vezes o ambiente acadêmico ele não é muito fácil, né, e tem muitas adversidades que às vezes até foge do ambiente acadêmico, que pode interferir no nosso aproveitamento mesmo, né, e na nossa capacidade de desenvolver a pesquisa. Então, se num grupo de amigos, que é o que a gente se propõe a colocar aqui, discutindo um tema em comum, que é a inteligência artificial e a educação, a gente pode se ajudar a escrever melhor, a gente pode se ajudar a entender melhor as normas para a publicação de um artigo, a gente pode, né, se unir as nossas forças, os nossos conhecimentos, para gerar conhecimento, para produzir conteúdo, produzir conhecimento, né? Então, assim, por que não, né? Então, foi uma coisa que a Michelle propôs que eu achei muito interessante, né? Depois de entender essa ideia, porque enquanto grupo, eu acho que a gente se solidifica muito, né? Fica um grupo muito coeso, muito concreto e muito produtivo também, né? Muito frutífero. Que eu acho que, assim, uma das grandes vantagens, né? Dos grandes diferenciais que a gente pretende ter aqui no PPGE e, quem sabe, para fora dele, inclusive, né? É isso aí, Felipe. Obrigada. E ainda tem um agravante, né, Gi? Eu não sei se Péricles soube que o nosso programa desceu a nota de 5 para 4, e se a gente descer de 4 para 3, a gente perde o doutorado. Se o PPGE da Universidade Federal de Mato Grosso perder a possibilidade de ter um doutorado, é uma perda para o Estado, para o Centro-Oeste. Imagina, gente, as pessoas no interior que dependem dessa formação, dessa capacitação, e a gente não tem. Então, a gente está abraçando isso para escrever mesmo, a gente procura os egressos, a gente tem trabalho com nossos orientadores para escrever, para essa nota ou fica no 4 ou sobe para o 5. Mas ela não pode descer para o 3. Então, é importante que a gente escreva, publique um artigo, né? Também por isso, né? E aí, continuando aqui, no dia 1/4, a gente começa a organizar o seminário temático do Programa de Pós-Graduação em Educação sobre Inteligência Artificial. Quem vai organizar esse seminário é o LETC, que é o nosso grupo de pesquisa. Ele que vai organizar esse seminário. E para quem é do PPGE, conta como uma disciplina, conta créditos, como se fosse uma disciplina, né? Então, ele é muito importante e a gente vai começar a organizar. Quem está fora não vai ter como presencialmente ajudar, mas pode ser voluntário para fazer uma lista de presença, ou só observar, só participar mesmo, ser participante, receber um certificado. Vai ser também uma aprendizagem em organizar evento, né? A gente separou 2 meses, tanto o mês 4 quanto o mês 5, para a organização do seminário temático do LETC, que é sobre inteligência artificial. Quem vai organizar mesmo, assim, quem é o professor responsável, é o professor Alexandre dos Anjos, junto com Cristiane Keller. Inclusive, ela está encantada com esse grupo, porque ela quer que a gente também divulgue o seminário temático nesse grupo, já que esse grupo tem pessoas que se propõem a estudar inteligência artificial. No mês 6, não tem tema, né? A partir do mês 6, mês 7, não tem. São temas a decidir ainda. E no dia 7/10, a gente começa a encerrar, né, o nosso grupo no ano de 2024 e propor um
novo calendário, né? Não vamos fazer assim um cronograma de 2 anos, vamos fazer até 1 ano mesmo. E no dia 4/11, a gente responde um questionário, vai encaminhar, responde não, a gente vai encaminhar um questionário para que todos possam dizer assim o que achou do grupo, se melhorou seu currículo, se aprendeu alguma coisa. E a gente vai ler esse questionário, os resultados, na verdade, em forma de como o Felipe leu hoje, os dados, as porcentagens do perfil dos participantes, a gente vai ler essas porcentagens dos resultados, né, desse questionário geral. Aqui em referências, porque não tem nenhuma referência, porque a gente está aprendendo junto. Então, por exemplo, se Gui for a primeira pessoa para mediar sobre o que é inteligência artificial, os textos que ela usou, ela vai colar aqui. Se por acaso o Péricles mediar algum encontro sobre filosofia, o sentido da existência da vida e que a inteligência artificial vai prejudicar a noção dos primeiros ensinamentos dos filósofos, porque agora é o pós-humanismo, é um novo homem, o neo-humano. Então, se ele falar sobre isso, quem ele estudou sobre isso? Então, ele vai colar aí as referências. E é isso, gente. Passar agora para as dúvidas, para Felipe concluir. Não vamos ocupar mais o tempo de vocês. Vou passar a palavra. Eu acho que foi maravilhoso, né, Michele? Eu acho que, assim, me sinto realizado. Tenho que segurar para não chorar aqui, porque a emoção é grande. É um desafio muito interessante. Acho que a Renata quer falar, não sei se ela consegue. Ela levantou a mão. Você chegou, Rê, minha colega do doutorado. Você estava na mediação do CEMEDU, né? Isso, eu estava participando da reunião de monitoria, mas aí eu deixei aqui já logado para terminar lá e já indo para cá. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar participando do grupo, né? Quando eu vi a doutora agora, né, a Daniele, que ela já trabalhava nessa vertente, eu tinha muita curiosidade, conheci a Michele, uma pessoa excelente que tem aí compartilhado muito conosco dos seus conhecimentos e me interessei muito. Então, assim, eu não sou dessa linha de pesquisa, mas sou muito curiosa e quero aí aprender e poder contribuir junto também. O pouquinho que eu consegui pegar aqui do final da parte que a Michele explicou, nossa, nós temos um trabalho aí excelente, principalmente a questão da contribuição com o outro, essa partilha, né, de ajudar a entender o edital, ajudar na parte da escrita de artigos, publicação, isso é muito importante. Um prazer. Prazer é nosso, Renata. Seja bem-vinda. Obrigada, Rê. Que coisa maravilhosa, viu, ter você aqui. Gente, Renata eu não sei nem o que falar dela. Ela leva o café, ela leva o lanche, ela... Olha, se não fosse Renata, não sei o que ia ser da sala de aula, não, sinceramente, que tem hora que dá vontade de levantar e aí Rê tá lá com a gente. Muito, muito prazer ter você aqui, Rê. E vou compartilhar o link da ementa lá no nosso grupo. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não. É isso, Acho pessoal. Quer Muito encerrar? obrigado. Foi bem colocado tudo, gente. Assim, mais uma vez parabéns, porque acho que, não sei, todos nós saímos aqui um pouco surpreendidos com essa ementa, e positivamente, né? Acho que a ideia de pensar a pesquisa com amor e carinho é uma das coisas que mais dignifica assim, o ser humano para mim. Porque falar, assim, a gente faz, o ponto fulcral aqui talvez seja a inteligência artificial, mas quando se lança para o ramo da educação, quem lida com a educação sabe, né? Não tem como fazer educação sem ter amor. E eu acho que isso foi bem expresso aqui hoje. Estou bem empolgado para iniciarmos as atividades. Desde já, eu aviso a vocês que no próximo encontro, talvez eu não esteja presente,
porque eu vou ter que fazer uma viagem de campo que vai durar uns dias. Mas quando eu vou, acho que a partir de janeiro eu já consigo estabilizar as coisas. Mas, novamente, parabéns, de verdade. Muito bom. Obrigado, imagina. Prazer ter vocês aqui, pessoal. Mais alguém? Tem mais alguma questão? Ó, o Juscelino está tentando, ó. Dá para ver que ele está xingando no microfone lá, mas não sai nada. Ele está falando lá. Tá. Gente, obrigada. Muito, muito obrigada. Tenha uma ótima noite. Qualquer dúvida, tamo junto. E Michele, Oi, Gi. não quer... Será que a gente não consegue fazer, quem conseguir abrir a câmera para fazer aquela foto? Muito bem. É verdade. Você consegue ver todos na sua tela, Felipe? Todos não. Você consegue? Eu vejo Renata, Péricles, Gisele e você. Eu não sei por que não vê todos. Eu lembro que tem um item que a gente meio que altera a configuração para ver mais pessoas. Mas no meu aqui, ele está desabilitado. Não sei se aparece aí para você, Felipe. Lá naquele exibição, tem lá Galeria Grande. O meu não tem. No meu está desabilitado. O meu também desabilitado. Eu vou fazer, tá? Ótimo. Estou a tentar fazer. Fria um pouquinho. Ok, acho. Parece que deu certo. Acho que sim. Vou tentar melhorar. Você manda lá para gente, professor. Espero, acho que sim. Tranquilo, muito obrigado. E a Renata está com a mãozinha levantada. Não? Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. O Teams, ele é meio pesado e às vezes ele trava. A opção do Teams era para caber mais gente, porque talvez se a gente utilizasse o Zoom, eu não tenho pago, tá? Não sei se alguém tem. Mas do Gmail, que daí ele não trava tanto, ele é mais leve, não sei. O Meet, né? Google talvez, Meet. Que talvez acho que o Jitsi também é uma boa, gente. Eu acho que o Meet ele é mais acessado pelo pessoal, né? Mais comum. Daí a gente para quem tem uma conta, acho que paga, porque no meu, por exemplo, fica 1 hora e daí ele avisa que o tempo está acabando. Pois é, o Jitsi não tem essa situação, né? Ele é gratuito e por tempo ilimitado. E tem também se eu não me engano, é a RNP, não me lembro agora, que também dispõe, né? Que é por onde até vão as aulas da UAB. Mas sim, só para vocês analisarem que, de repente...